Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início, né, ao nosso workshop MATLAB Simulink, né, para o setor de energia. E hoje vamos receber a engenheira convidada aqui do OpenCAD, tá certo? Para esse momento maravilhoso, né, que é uma ferramenta bastante importante no nosso curso de engenharia. Então vamos receber aqui a engenheira Fernanda, tá certo? Muito obrigado, Fernanda, pela presença no nosso evento, tá bom? Eu que agradeço, professor. Certo. Então, antes de a gente iniciar o nosso momento, eu gostaria de fazer um agradecimento, né, aos nossos patrocinadores e aos nossos colaboradores também, onde a OpenCAD também está presente, né, agradecimento muito grande, né, por esse momento. Então, gostaríamos de agradecer a CNPq pelo recurso, pela UFAL, parceria com a Uninasal, aos alunos e docentes do Instituto Federal de Alagoas, do Campus Palmeira dos Índios, aos gestores do Instituto Federal, aos membros do I3E da Universidade Federal de Campina Grande, à Universidade também Federal da Paraíba, né, ao grupo de profissionais do Nordeste do I3E, à Associação Brasileira contra os Perigos de Eletricidade e também agradecer à Associação Litro de Luz, além das empresas também parceiras, né, CPFL Distribuidora, a Moura, o Instituto, a OpenCAD, a State Grid e a Mecânica DHW, certo? Então, muito obrigado, né, por essa parceria, né, de todos vocês, né? Sem vocês esse evento não estaria acontecendo. E, Fernanda, mais uma vez, meus agradecimentos, tá certo? Obrigada, professor. Vou compartilhar minha tela. Espero que vocês estejam vendo. Conseguem visualizar? Bom dia mais uma vez. Voltar aqui. Certo. Ô Fernanda, vamos chamar também o nosso colega que vai estar aqui também mediando esse momento conosco, né, que é o professor Rodolfo. O professor Rodolfo também está aqui e eu vou pedir para o professor Rodolfo também falar suas considerações, né? Claro, por favor. Professor Rodolfo. Olá a todos, muito bom dia. Bom dia, Fernanda, sou o professor Rodolfo Santos, sou professor de língua inglesa, do curso de engenharia elétrica e chefe de departamento de ensino superior. E gostaria de dizer que é uma satisfação enorme recebê-la nesse evento maravilhoso, né? E de de ver a contribuição significativa, né, para os nossos alunos. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Então, meus agradecimentos é primeiramente ao professor Gregory, que entrou em contato conosco, né, que fez o primeiro passo, né, e atua no departamento também de engenharia elétrica e do IFAL, e os professores Márcio e o professor Rodolfo por mediar, né, e ao Instituto Federal de Alagoas, né, junto com esse encontro regional de sistemas de energia e automação, o ERCEA. Fico muito feliz em poder colaborar e compartilhar algumas soluções, nem que seja para agregar um pouquinho, mas fico já feliz. Nós que agradecemos, Fernanda, o aceite e a disponibilidade. E como conversamos ontem, né, professor Rodolfo, nada melhor do que ter os melhores profissionais no nosso evento, né? Então, bacana isso. Alto nível. E assim, aproveitem, né? Aproveitem que esse momento será top. Boa, professor, boa. Então, eu sou engenheira, né, eletricista, me formei em eletrônica e agora mestrando no departamento de engenharia e automação da Poli USP, São Paulo capital. Sou engenheira de aplicação da OpenCAD, eu atuo especificamente com projetos voltados à energia e junto aos meus colegas também com outras aplicações, né, também nos auxilia a OpenCAD a buscar novos projetos, novas soluções, e a Metrox, né, somos representantes exclusivos da Metrox aqui no Brasil. Então, se vocês ouvirem falar de MATLAB Simulink Toolbox, Blocksets, vocês vão ouvir falar de MATLAB, ou da OpenCAD, e tanto nas universidades quanto nas grandes empresas aí no Brasil.
Hoje vamos falar sobre MATLAB e Simulink para o setor de energia. Vou dar um overview assim, da área. E eu sei que existem muitas pessoas que atuam e sabem, né, dos desafios, então eu tentei buscar um overview, né, os principais highlights da indústria para poder apontar essas soluções. No final nós vamos ter algumas demonstrações, espero que vocês possam aproveitar e utilizá-las. Se vocês quiserem, também já adianto, se vocês quiserem as demonstrações, eu posso estar compartilhando com vocês no final da apresentação, ok? Então, aqui na nossa agenda, vamos apontar os principais desafios do setor, tá? Soluções para o comércio de energia. Então, a gente sabe dos desafios de grandes concessionárias no Brasil em diminuir esse gap, né, do que foi repassado para a geração, né, e passado para o cliente, o usuário final, toda essa questão de manutenção, estabilidade, né. Nós podemos também atuar com esse tipo de solução voltada à parte financeira, de econometria e tudo mais, de risco, né. Soluções para a produção e gerenciamento de energia elétrica, soluções para energias renováveis, né, que vem crescendo bem aqui no Brasil, espero que cresça mais. Algumas metodologias e aplicações, então vou dar um overview do setor, vou falar por onde que eu posso partir, quais são as metodologias, quais são as aplicações, quais são os principais blocos no ambiente Simulink, quais são as principais funcionalidades no ambiente MATLAB, tá certo? As demonstrações, eu gravei um videozinho, coloquei aqui nos slides, para ficar mais prático, a gente não tem nenhum tipo de problema na hora de executar os modelos, e casos de sucesso. Então, eu vou falar de tudo isso e quais grandes empresas utilizaram as ferramentas, as soluções e obtiveram bons resultados, né, mediante a determinados desafios. E vamos ver com um pouco mais de detalhes, certo? Alguns desafios do setor de energia, né? Então, pontuei aqui os principais, conforme eu fui adquirindo experiência, durante esses quase 6 anos atuando na área. Então, o primeiro eu pontuei como monitorar os ativos do sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Um dos grandes desafios para as grandes concessionárias no requisito de manter todo esse cadastro de ativos, de verificar a manutenção, a questão da manutenção reativa, né, corretiva, que gera prejuízos. Então, isso tem que estar muito sincronizado, né, tanto com a parte das equipes de operação, mas com a parte de inteligência, a parte técnica, né, trabalhando junto. Otimizar operações e simular sistemas elétricos, né, por que não simular antes de colocar ela, ligar, né, para chegar nos clientes finais, né? Eu sei que há muitos estudos, não é do dia para a noite que se opera sistemas ainda mais de alta potência, mas é interessante falar que você pode simular esses sistemas tanto separados, né, como ao todo, né? Como que eu consigo visualizar aqui minha geração, minha distribuição, minha transmissão e minhas cargas, né, que são os clientes. Então, tudo isso é possível atuar com MATLAB e Simulink. Analisar grande volume de dados com Big Data, né, de parâmetros de sistemas elétricos. Então, como eu mencionei no primeiro item, nós, grandes concessionárias, possuem um banco de dados, né, enormes, sejam dos clientes em si, com histórico, quanto dos ativos, né, de todo o seu sistema. Como melhor gerenciá-los, como melhor utilizá-los, né, aplicá-los, manutenção preditiva, enfim, existem várias técnicas aí para otimizar processos e melhorias. Prever comportamento do sistema ou de equipamento específico. Então, como eu mencionei, você pode estudar, né, através de datasheets, um equipamento específico ou um sistema de alta potência. Tá? Desenvolver e implementar aplicativos de comércio de energia e gerenciamento de risco. Então, essas empresas que buscam melhorar processos e diminuir esse gap financeiro também podem utilizar funções específicas do MATLAB para prever, né, como, vou falar um pouco mais para frente, mas como simulações Monte Carlo, por exemplo, enfim, a parte de econometria, com algumas funções GART aí e tudo mais.
E, por último, desenvolver previsões precisas de carga de eletricidade para justamente minimizar o risco financeiro e otimizar a eficiência e confiabilidade operacional. A gente sabe que tudo que gira por trás dos técnicos, dos engenheiros, né, reflete nos sistemas de operação, de manutenção e das equipes que estão nas ruas, né, nas equipes que estão implantando aquilo, que estão instalando aquilo. Então, começando com soluções para o comércio de energia e gerenciamento de risco, né? Então, essa área de gerenciamento de risco, eles têm até o termo em inglês, né, de ETRM, envolve o desenvolvimento e adaptação de modelos para gerenciar todos esses ativos, né, de energia e criar estratégias de comércio de mercadorias. Tá? Então, no caso, a mercadoria é energia, né? Esses aplicativos voltados ao ETRM ajudam analistas, especialistas da parte financeira que atuam em concessionárias de energia, né, a responder demandas e restrições operacionais em constante mudança. Né. Então, as tarefas críticas incluem importar, visualizar dados de energia de várias fontes, sejam elas de grandes bancos de dados ou de dados históricos armazenados, construir modelos preditivos de dados de séries temporais de energia, executar simulações de Monte Carlo, que eu tinha mencionado, para avaliação de risco, onde você simula até obter um treinamento adequado, uma visualização adequada para poder executar esse modelo, otimizar ativos físicos de geração e armazenamento e implantar aplicativos de comércio de energia e gerenciamento de risco em sistemas corporativos. Então, vocês imaginem que eu gerei grandes aplicações, treinei, apliquei machine learning, deep learning, redes neurais, enfim, todas essas técnicas de inteligência artificial que está sendo muito falada, né, que não é à toa, é a tendência, já é realidade. E imaginem você empacotar tudo isso no ambiente MATLAB e gerar um produto. Se gera uma interface gráfica para o pessoal que utiliza na produção ou o pessoal que está mudando o dólar, está mudando o valor da carga de energia, enfim, e visualizar, gerar um relatório. Né? O cara que quer fazer isso, ele não sabe de MATLAB, ele não tem conhecimento e não pode, a função dele é essa, né, de atualizar esse sistema e gerar um relatório. Então, os desenvolvedores que estão por trás disso podem gerar e implantar aplicativos de comércio de energia, tá? E operacionalizar isso em grande escala, via web, ou gerar um mini real-time, um mini MATLAB aí dentro da máquina, né? E a pessoa só vai ver interface com botões e interface com o usuário. Outra área, né, dessa parte de gerenciamento de riscos e comércio de energia é a previsão e modelagem financeira. Então, um dos métodos, antes de compilar, né, de virar uma interface gráfica, é utilizar aplicativos para ajustar dados de séries temporais, né, como alguns modelinhos, algumas funções de econometria, como ARMA, ARIMA, GART, né, e GART, são todas funções prontas, né, algoritmos prontos para você utilizar os seus dados. Tá? Criar modelos estocásticos, né, como DSGE, sigla em inglês, e executar simulações de Monte Carlo para prever variáveis de mercado, como preços de ativos. Tá? Esse é só um dos exemplos, mas super aplicados aí para a parte de energia. Outra área que atua com gerenciamento de risco e comércio de energia é a previsão de carga de eletricidade. Tá? Então, empresas que dependem exatamente de uma previsão precisa de carga de eletricidade para minimizar risco financeiro, né, e tudo mais, e otimizar a eficiência, utilizam as tarefas críticas, né, que é automatizar o acesso de dados de mercadorias, ou seja, tudo isso é muito instantâneo, muito dinâmico, não há tempo para você pensar, ver o que eu faço com isso, né, então muda diariamente. Eu não sou dessa área, mas se algum de vocês que estiverem ouvindo sabe o quanto é ágil, né? Então, se você obtiver automatizar esse tipo de processo, ajudaria muito. Né? Então, personalizar os modelos, né, utilizando regressão linear, não linear, existem redes neurais, existem aplicativos específicos de Statistics and Machine Learning Toolbox que já estão prontos, onde você pega e classifica os seus dados, obtém qual melhor algoritmo atende, né, tem uma melhor eficácia no seu
no seu resultado, e tudo isso é muito instantâneo, né? Os aplicativos servem para isso, para você não precisar, eu sei que você gosta de programar, você vai chegar lá, clicar, gerar um script lindo, maravilhoso, sei lá, de 1000 linhas, né? Sendo que tem aplicativos que já fazem todo esse manuseio, essa relação de comparação, tá? Entre algoritmos. Calibrar modelos, né? Então, uma vez que você ajustou, obteve um melhor resultado, você pode calibrá-lo, deve calibrá-lo, tá? Como preditores históricos, a partir de sazonalidade, né? Carga, preço, combustível, preço de energia, tudo isso são variáveis importantes para quem pensa em previsão de carga de eletricidade, tá? E, mais uma vez, implantar e integrar algoritmos de previsão de carga em sistemas corporativos. Então, quando você utiliza um software de desenvolvimento como o MATLAB, como o Simulink, você tem um objetivo, né? O objetivo não é, vou utilizar uma palavra muito triste, que é morrer, né? Não vai morrer no ambiente MATLAB, o objetivo é compartilhar. Existem N formas de compartilhar. Você pode gerar código C, C++ para integrar com outros tipos de sistemas. Você pode embarcá-lo em algum hardware. Então, é algo que você queira para controle de alguma coisa. Enfim, você pode embarcar. Você pode gerar compilado dele. Você pode integrar com outros sistemas de linguagens de programação, tá? Então, se você se sente confortável em explorar, em desenvolver no ambiente MATLAB, ele pode gerar o seu código C, ou ele pode integrar com outros sistemas de linguagens, como o Python, que está super famoso, e outras linguagens de programação. Agora, falando de outra área aqui, soluções para produção e gerenciamento de energia elétrica, né? Então, eu falo cientistas e engenheiros da área, pesquisadores, né? Pensam na parte de produção de energia, utilizam o MATLAB e Simulink justamente para analisar e modelar sistemas de monitoramento de performance, otimização e processos das manutenções. Tá? Então, quando você pensa assim em predizer algo, né, eu quero previsão de algo, é muito importante que eu possua um monitoramento, né, sejam de dados de sensores ou sejam de dados históricos, certo? Algumas das tarefas que incluem para a produção e gerenciamento de energia elétrica é justamente estudos de viabilidade de sistemas de integração na rede, através de funções e aplicativos pré-construídos. Um exemplo de uma planta eólica, né? A gente sabe que não vai chegar lá os engenheiros, eu vou escolher esse lugar bate vento, eu vou colocar aqui meus aerogeradores, né? Óbvio, não tem sentido. Então, esse estudo de viabilidade, sensores, captação de vento, direção do vento e tudo mais, é tudo analisado antes de implementar uma grande usina eólica. É só um exemplo desse primeiro tópico. Aquisição e análise de grandes conjuntos de dados em tempo real. Eu sempre brinco nas minhas apresentações que a gente fala o conceito, né, de tempo real. Muitas pessoas pensam que é agora, no momento, agora 11h18. Então, vou colher dado 11h18, 11h19. Não, o conceito de tempo real é voltado ao tempo que o desenvolvedor programou. Então, eu programei um controlador que capte dados do sensor lá de vento, lá para eólica, a cada 10 minutos. Então, ele vai colher dados a cada 10 minutos, né? Isso é aquisitar dados em tempo real. E isso é muito interessante, porque você tem total liberdade, óbvio, tendo uma máquina potente, tendo os sistemas de hardware corretos, você consegue aquisitar grandes conjuntos de dados. E quanto mais dados, quando a gente fala de simulação, quanto mais dados, melhor, mais refinado, mais certeiro e mais real fica os seus resultados. Desenvolvimento de algoritmos de otimização através de técnicas de machine learning e deep learning, ou seja, não tem como fugir, né? Como eu mencionei, essas técnicas de inteligência artificial estão presentes, né? E por que não usá-las? E tem muita coisa pronta no MATLAB e no Simulink. Desenvolvimento de soluções para comercialização de energia e gerenciamento de risco. Implementação de código em sistemas embarcados em tempo real, né? Você pode utilizar controladores dedicados para você testar e validar a sua simulação, o seu modelo, tá? Antes de gerar um protótipo mais refinado. Análise preditiva para gerenciamento de ativos.
a gente sabe hoje que um dos desafios e gaps para diminuir essa questão de a parte técnica, a parte comercial que envolve a transmissão de energia, desde a geradora até o usuário final, é enorme. Esse gap é enorme. Então, a gente sabe também que as concessionárias buscam diminuí-los através de estudos, né? E esses estudos envolvem o monitoramento, né, desses ativos e aplicação de manutenção preditiva. Isso está começando e eu já estou vendo isso nas grandes áreas, essa preocupação, né, de eu vou colher mais dados, esses dados são importantes para mim, não, esses dados não são importantes para mim, eu não vou pegar, não vou retirar, não tem importância, estou gastando muito tempo com isso. E todas essas demandas específicas podem ajudar a ter uma melhor operação, principalmente de grandes equipamentos, como grandes transformadores, aí que trabalham em usinas, em distribuidoras, só um exemplo do transformador, né? Mas você pode identificar falhas, projetar indicadores de condição, estimar a vida útil restante do seu equipamento, né? Somente em ponto crítico, como máquinas, redes elétricas de gás, água, transformadores, disjuntores, interruptores, né? Quando a gente fala de vida útil restante do equipamento do seu sistema, me vem logo em mente o Predictive Maintenance Toolbox. É uma toolbox que possui aplicativos e funções específicas para você rotular os seus dados. Então, imagina que você pré-processou seus dados e você queira rotular o que é importante para mim, o que não é importante. Eu vou aplicar algoritmos que trabalhem para identificar justamente isso, né? E juntamente com Machine Learning, né, que existem vários tipos de aprendizado, né? E você consegue clusterizar, por exemplo. Eu não sei qual caminho que eu tomo. Será que esses dados conseguem se relacionar, correlacionar e me apontar se ele é importante ou não é importante, se eu posso deixar ele de lado, se eu posso considerar ele para ir para frente? Então, o Predictive Maintenance Toolbox possui exatamente funções específicas para a predição, né, junto com processamento de sinais, com identificação de sistemas e estatísticas e machine learning. Processamento de imagens e deep learning. É muito legal essa imagem, pois a gente já lembra daquela parte de alta tensão, né, para fazer aquela visualização, vários sistemas de drone. Agora você imagina pegar essa visualização aí, né, essa inspeção com drone em sistemas assim urbanos. É impossível, né? Aliás, é contra a lei, né? Não pode fazer isso. Você está aqui na nossa casa e aparece um drone, né, para inspecionar o suporte lá, o transformador que está perto da sua casa. Então, é legal que isso está vindo mais para a parte de média alta tensão. Né? E como que processamento de imagens e deep learning podem ajudar justamente na predição de dados importantes para a concessionária de energia, por exemplo. Né? Então, aplicações de geociências, como processamento de imagens ou processamento remoto, geração de processamento de modelos de elevação digital, tudo isso é possível importar um grande volume de dados, tá? Quando a gente fala de dados no ambiente MATLAB, nós estamos falando de vários tipos de dados, tá? Pode ser imagens, vídeos, números, parâmetros de elétrica, parâmetros de temperatura, de vazão, enfim. O MATLAB ele é bem aceito em relação a tipos de dados. Tá? Então, todos esses dados colhidos em campo, você pode analisar para determinar geolocalização, sistema da parte geográfica mesmo, de relevo, né, como funções para ajustes de curvas, né, você quer determinar, colocar algum método numérico para ajustes de curvas e otimizar esses sinais, essas imagens. Há outras aplicações que incluem inspeções aéreas, né, subterrâneas e sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, né, como gerenciamento de vegetação, identificação de falhas. Eu acredito que, principalmente nessa parte de média alta tensão, a questão da vegetação também, né, sempre tem que haver manutenção para que não entre em contato e outros objetos que possam atrapalhar o comportamento do sistema elétrico como um todo.
Digital Twin, gosto bastante de falar de Digital Twin, né, em sistemas baseados em modelo, o Model-Based Design, que é uma metodologia, né, baseada no fornecimento, no gerenciamento de todos os parâmetros requisitos, já pensando no seu ambiente de desenvolvimento, e em paralelo, aonde que eu vou embarcar, aonde que eu vou compartilhar o meu sistema, tá? Então, o Model-Based Design já é um método que está dentro do Simulink, tá? Então, você imagina um projeto complexo, chega no final, está perto de você embarcar um avião, por exemplo, eu vou embarcar o meu código aqui de sistemas de controle de frenagem, por exemplo, da minha aeronave, e eu vi que tem alguma coisa errada, eu voltei de novo, vi que não está legal alguma coisa, eu vou ter que fazer tudo novamente, meu modelo novamente? Não, eu vou trocar a variável. É um exemplo simples, mas que mostra bem o que é o Model-Based Design, que é essa metodologia. Eu vou mudar a variável, vou ver o impacto na hora e vou embarcar. Então, ele ajuda, o conceito de Model-Based Design ajuda a acelerar o projeto, né? Então, principalmente em projetos complexos. E isso já vem com o MATLAB e com o Simulink, tá? Então, falando agora de Digital Twin junto com o Model-Based Design, né, o MATLAB e Simulink é perfeito para criar réplicas digitais em ativos físicos e em sistemas. Tá? Dessa forma, você consegue fazer todas as aplicações de manutenção preditiva, otimizar operações, simular sistemas elétricos e modelar os seus sistemas cyberfísicos, né? O objetivo é justamente compreender aonde que pode falhar, aonde que está falhando, né? Está falhando no momento, e como que eu posso interagir e otimizar todo esse processo que não haja impactos, né, na minha operação. Você pode otimizar, mas se os impactos forem maior do que a otimização, do que o lucro, no caso, não vai valer a pena, né? Por isso da importância de simular. Então, só um conceito breve de Digital Twin, né, que ainda é uma palavra nova e que está sendo inserida aos poucos no mercado. Muitas pessoas estão procurando isso, grandes clientes nossos estão procurando sobre isso, essa integração em suas respectivas empresas, né? Digital Twin é uma representação atualizada de um modelo de um ativo físico real em operação. Tá? Então, ele pode ser utilizado para avaliar a condição atual de uma máquina, prever comportamento de um equipamento ou um sistema, refinar alguns sistemas de controle e otimizar operações. Tá? As abordagens são baseadas em simulações, não tem jeito, não tem como fugir, não tem como se fazer Digital Twin, né, na caderneta, ela não dá certo. Então, software de simulação é essencial. Trabalhar com a internet das coisas, né, o IoT não tem como fugir também, porque é uma aplicação super útil e existem diversas formas e plataformas que adquirem dados em tempo real, né, ou simultaneamente a geração daquele código e a obtenção e importação desses dados. Tá? Big Data e Data Analytics, né, então esse é um tipo, uma abordagem baseada para Digital Twin, então quanto mais dados, melhor, né, só vai precisar de uma máquina mais potente, mas quanto mais dados, melhor. E aplicar, né, técnicas de Machine Learning e Deep Learning. Falando agora de gerenciamento de energia, né, então, com a crescente, né, modernização, né, fez aumentar a complexidade dos sistemas energéticos, variáveis de geração de ativos, energia eólica, solar. Então, imagine uma integração de um sistema que comporte todos esses tipos de geração de energia, de fontes de energia diferentes, né, e com diversos tipos de ramos de linha de transmissão, de distribuição. Infelizmente, nós tivemos aí o caso lá no Amapá, né, uma situação muito triste, ainda mais algo atual, né, que a gente não acredita que isso possa acontecer, e eu até brinco assim, de certa forma, que a gente pode ficar sem tudo menos energia elétrica, né, tem até um documentário recente que eu assisti, no History, se não me engano, que fala dos impactos da sociedade atual sem energia elétrica, e é absurdo, sem energia elétrica você fica sem água, sem tratamento de água, sem tratamento de esgoto, não é somente, né, ficar sem internet ou ficar aí atualizado aí nas redes sociais, o impacto é enorme, né, não tem grandes freezers para
suportar nossos alimentos congelados, enfim, parece ser algo bobo, mas é algo de se pensar, né, de se preocupar. Então, ter um backup do backup do backup não é bobeira, né, há muito estudo por trás, muita parte técnica envolvida, e, mais uma vez, a gente lamenta, né, o ocorrido. Então, pensando em todo o gerenciamento, né, de energia, com diversos tipos de fontes de energia, as renováveis, as hidrelétricas, enfim, óleo e gás, né? Nós podemos adicionar e gerenciar tudo isso de forma escalável, né? Gerar cenários diferentes. O que acontece se eu tirar essa fonte de energia? O que vai acontecer na minha carga? Se eu gerar esse outro tipo de energia, como é que minha carga vai se comportar? Como é que o meu sistema vai se comportar, né? Então, a utilização de model-based design, do projeto baseado em modelo, permite toda essa visualização e combinar essa combinatória de técnicas, né, de inteligência artificial. Além de modelar, simular, né, você consegue ver performance, né, muito mais do que ver somente a carga, você consegue ver performance como um todo, tá? E exportar essas análises, né, e, obviamente, poder melhorá-la. Soluções para energias renováveis, né? Engenheiros e pesquisadores podem desenvolver modelos de sistemas fotovoltaicos, geradores de turbinas eólicas e de todos os sistemas e subsistemas que compõem, né, sistemas elétricos e de simulação computacional, chamado Simulink, né? Desde as análises de dados, a gente fala assim, eu só vejo a parte elétrica. Não, eu posso analisar o meu dado em conjunto, em paralelamente, ou seja, eu posso simular no meu Simulink e exportar, né, o log de dados no meu MATLAB e trabalhar. Então, é uma integração, né, de funcionalidades, eu diria. Então, aqui tem até um exemplo. Desde a importação de dados, né, com técnicas avançadas de machine learning, deep learning e tudo mais, e métodos numéricos, até a implementação de algoritmos de controle em sistemas de hardware, que é aquela verificação e validação, um exemplo com o Simulink Real-Time e os equipamentos do SpeedGoat. O SpeedGoat é um software dedicado ao Simulink Real-Time. O Simulink Real-Time trabalha diretamente com SpeedGoat. Ele é modular, né, dependendo da área de atuação, e de energia especificamente existem vários blocos que você consegue simular, né, emular todo a sua simulação, tá, no controlador dedicado. Algumas das soluções para energia eólica, eu contei que é eólica e solar, mas pode trabalhar com hidrelétrica, enfim, óleo e gás. E com a energia eólica você consegue importar os dados de vento através de sensores, né, direção, vento, velocidade, tudo isso é importante, né? Analisar e prever condições do vento para otimizar os parques eólicos, analisar o desempenho e o controle de geradores de indução, de turbina de rotação fixa, turbina de rotação variável. Pude ver um pouquinho dessa área aqui de sistemas de controle voltado à eólica, e é muito complexo, né? A angulatura das pás, toda a parte da nacelle, né, a caixa de transmissão, é muito complexo, tem que ser muito bem estudado, obviamente, para não ter aí prejuízos e perigo aí à vida também, né? Soluções para energia solar, algumas das soluções voltadas ao solar tem a modelagem e análise de desempenho dos painéis fotovoltaicos, simulação de inversor de corrente contínua para corrente alternada, né? Analisar os algoritmos de rastreamento de ponto de máxima, ou seja, como eu posso obter uma melhor eficiência, posição e tudo mais, dependendo do tipo de célula. E o sistema fotovoltaico solar trifásico conectado à rede, ou seja, como que eu conecto tudo isso, né? Como que eu conecto a minha geração com todo o meu sistema elétrico. Alguns modelos de usinas, né, como MATLAB e Simulink, você consegue utilizar, modelar todos os seus sistemas, componentes e testar e validar, né? Mais uma vez, a gente está falando de model-based design, né? E implementá-lo no equipamento real, no seu protótipo, tá? Então, justamente o comissionamento virtual permite que os engenheiros identifiquem e eliminem erros antes. Essa eu acho que é a maior vantagem. Parece ser muito simples, muito bobo, mas o objetivo real de você simular algo, seja o que for, é identificar e eliminar erros no início do projeto, né? Senão é perda de tempo de recurso, de pesquisadores, desenvolvedores e tempo, né?
Aqui algumas metodologias. Então, vou falar de modelagem física, modelagem energética. Não sei se alguém de vocês aí que acompanha os nossos webinars da OpenCAD, mas eu falo bastante nisso, e que tem tudo a ver ao setor de energia, né, tem tudo a ver com as aplicações, e eu não poderia deixar de falar, né, sobre a modelagem física. O que é a modelagem física? Né? A forma de modelar esses sistemas que consistem em componentes reais, componentes físicos. Né? Como que eu modelo um capacitor, um indutor, um circuito RLC, por exemplo, né? um circuito massa-mola, sem precisar programar, risca e visualizar o comportamento do meu sinal conforme o meu circuito. Hoje, dentro do Simulink, nós possuímos um produto chamado Simscape. Esse Simscape libera bibliotecas de blocos específicos para você atuar com modelagem física. Então, aqui tem alguns dessas áreas, né, eu diria, mas eu vou focar aqui na parte de elétrica, obviamente, né? Então, a parte de elétrica você pode unir semicondutores, motores, sistemas de potência elétrica e eletrônica, sistemas mecânicos como multicorpos, robôs, como que eu vejo o comportamento de um corpo no outro, né, e visualizar isso, não a parte visual em si, mas visualizar os resultados, né, e parâmetros mecânicos. Posso também com sistemas mecânicos, rotacionais e translacionais, sistemas hidráulicos, e tudo isso você consegue unir em um único ambiente. Então, aquela coisa, eu preciso de um software para elétrica, um software para mecânica, um software para sistemas rotacionais e tudo mais, sistemas hidráulicos. Com o Simscape, né, com a família Simscape, eu consigo uni-las, pegar um acionador, um motor, acionamento elétrico, mecânico, e uni-los, né, colocar o meu scope e visualizar os meus sinais. Então, isso é bem legal. Um exemplo simples aqui, que eu acho bem legal compartilhar, é a diferença, né, do Simulink e do Simscape. O Simscape, mais uma vez, ele pertence à família Simulink, tá? Então, eles não são rivais, não, pelo contrário, eles trabalham juntos, mas por meio de comparação, né, como que eu modelo o meu massa-mola amortecedor, como que eu modelo, né, o meu circuito RC em cascata aqui no Simulink? Eu preciso ter uma noção, eu preciso ter toda aquela, um estudo, né, eu preciso ter noção de como que é a minha função de transferência aqui em domínio S, né, como que é a minha equação dinâmica, onde está alimentando onde está somando onde, subtraindo, né, qual que é a minha forma de excitação do meu sistema, tá? Já no ambiente de modelagem física, no Simscape, eu pego simplesmente o bloco de massa e coloco o valor da massa. Eu pego no meu ambiente de elétrica, né, no Simscape, eu pego o valor do capacitor, coloco o valor do capacitor, da minha fonte aqui alternada, tá? E dou um ok. Então, não preciso me preocupar com toda a minha equação, tá, diferencial. Então, isso ajuda aí, dá um pouquinho mais de rapidez, né? E você pode observar que dá o mesmo resultado, tá? Se você replicar esse modelinho e esse, obviamente, com os mesmos parâmetros, vai dar o mesmo resultado, certo? As principais bibliotecas de blocos, eu gosto de mencionar porque, às vezes, a gente só menciona de um ou outro, né? Então, eu vou dar uma passada, porque, às vezes, pode ter alguma área que você não conheça, ou chegou agora na atualização, e vocês não se atentaram, e pode ser importante, pode agregar aí no projeto de vocês. Então, no Simscape, que nós chamamos de puro, MATLAB Simulink Simscape, você vai obter essa biblioteca fundamental aqui, padrão, né, que vai vir com todos esses produtos. Deixa eu estar aqui do lado. A parte de elementos, né, do capacitor, diodo e tudo mais, a parte de sensores, sensor de corrente de tensão. Eu só peguei de elétrica, tá? Mas o Simscape, ele vem com um pouquinho de cada, vem com um pouquinho de mecânica, um pouquinho de sistemas rotacionais, translacionais, hidráulica, enfim. Então, ele vem com esses blocos, tá? Agora, com a parte de elétrica, ele já se aprofunda mais. Você tem uma maior liberdade de opções aí de blocos. Quais são as características do Simscape? É muito legal porque ele já vem padronizado como azulzinho, né? E você pode alterar.
Mas é legal porque quando você vê um projeto grande, um projeto complexo, você vai entrar num subsistema, em outro subsistema, você vê a cor, então você sabe, isso aqui é elétrica, isso aqui é mecânica, essa referência aqui é mecânica, essa aqui é elétrica, enfim, isso ajuda, né? Principalmente para grandes projetos que têm muitos sistemas, tá? Então, cada domínio do Simscape possui um estilo de cor, né, padrão de conexão. O Simscape Electrical, ele, não sei se vocês já sabiam, né, mas o pessoal mais antigo que utilizava aí o Simulink, o Simscape, ele é uma união, Simscape Electrical, das funcionalidades Simscape Electronics com o Simscape Power Systems, né? Então, antigamente, os clientes pediam muito esse e esse, então a Matrix, com boa aí razão, uniu as funcionalidades. Então, hoje, quem quer atuar com elétrica no ambiente MATLAB e Simulink vai adquirir o Simscape Electrical, que vai estar tudo lá de eletrônica a sistemas de potência. Tá? Quem desenvolveu foi a Hydro-Quebec, lá do Canadá, e a Matrix comprou todos os direitos e até hoje é um grande parceiro aí de desenvolvimento. As grandes aplicações, né, para os blocos envolvem tantos componentes voltado para circuitos analógicos, como para desenvolvimento de sistemas mecatrônicos, como acionamentos elétricos, né? E a parte de Power Systems, que eu diria, né? Analisar geração, conversão, transmissão, consumo de energia elétrica. Então, os dispositivos aqui semicondutores, nós temos tanto a parte de examinar características de comutação, de perdas, efeitos térmicos, isso é muito legal porque é recente, tá? Ele aparece de laranjinha, não aparece azulzinho, né? E o comportamento nível do sistema. Tá? Inserção de parâmetros, então se você pegou a característica de um motor, possui datasheet, você consegue parametrizá-lo e verificar como é que fica, né, o comportamento real em comparação e levando em conta aquela característica de motor. Né? Para motores e acionamentos, falando nisso, né, você consegue projetar sistemas de controle e verificação de impactos de não linearidade, né, conectar a rede térmica para modelar transferência de calor em cada enrolamento, por exemplo. Redes de energia, né, você consegue analisar a geração de energia com modelos de máquinas síncronas, assíncronas, energias renováveis, tipos de bateria, quer fazer um sistema off-grid, você também consegue analisar. Linhas, cabos monofásicos, trifásicos, existem vários tipos de blocos e saídas. A parte de tolerância ao erro, né, você consegue criar blocos, né, customizáveis para simular uma falha, por exemplo. Então, você quer fazer o circuito tudo bonitinho, o sistema tudo certinho, mas por que não gerar uma falha? Vamos ver o que acontece lá no final. Né? Obviamente, para minimizar perdas aí, e rendimento, né, do seu sistema. Então, alguns dos blocos, né, tem conectores de referência, eu tenho componentes de controle, eletromecânicos, sistemas integrados, circuitos integrados, perdão. Eu tenho componentes passivos, né, como resistor, capacitor, enfim, semicondutores e conversores, sensores e transdutores, fontes, vários tipos de fontes, e lembrando que cada um deles são parametrizáveis, tá? Tudo que está aqui em preto é porque há mais bibliotecas de blocos dentro, tá? Senão ia ficar enorme. É mais para mostrar um overview mesmo do que a ferramenta possui. A parte de tipos de chaves, né, e acionamentos, disjuntores, componentes de parâmetros de falha, componentes adicionais com integração com SPICE, sistemas de potência e blocos fundamentais para sistemas de potências como solvers, controle de medição, sistema de transmissão flexível, corrente alternada, os FACTS aí, HVDC, trabalha com HVDC, e as renováveis, né? E agora para as demonstrações. Acho que dá tempo, né, professor? São 4 demonstrações, mas eu fiz o vídeo, acredito que dê tempo. Então, se você quer começar a trabalhar com esse ambiente de modelagem física, no ambiente Simscape, Simscape Electrical, MATLAB e Simulink, eu apontei aqui 3 tipos de demonstração, né, para visualização de comportamento de uma fonte
Se A trifásica é conduzido por uma carga trifásica. Então, nós vamos analisar uma resistiva, uma reativa e uma carga trifásica separadinha. A gente vai ver que dá o mesmo resultado aqui que a primeira. Tá? Ou uma outra forma de visualização. E a quarta demonstração, nós vamos verificar o comportamento de um sistema de energia equivalente alimentado por uma linha de transmissão de 300 km, né? Vou utilizar o meu circuito Pi, em cascata, e os parâmetros tipos de um sistema de 735 kV. Tá? Mais uma vez, se vocês quiserem que eu encaminhe as demonstrações, eu posso encaminhar posteriormente. Tá? Vamos lá. Algumas dicas antes de utilizar modelagem física. Então, o que eu recomendo? Abrir o Simulink no ambiente MATLAB, eu tenho duas opções. Né? Clicar dessa forma, acionando no MATLAB mesmo, né? SSC, ele já vai abrir automaticamente o ambiente limpo no Simulink. Ou eu posso clicar no botão Simulink ou chamar Simulink. Tá? Abrir a biblioteca de blocos para adicionar produtos. Tá? Então, eu tenho uma parte específica, né, do meu Simulink. Ou se você já souber todos os nomes, melhor ainda. Você clica com o botão direito e chama Scope, chama Signal Wave, enfim, você consegue puxar automaticamente. A Matrix está melhorando muito nisso, está cada vez melhor, está cada vez mais ágil trabalhar no ambiente Simulink. Conectar e ajustar os blocos de parâmetro, então, às vezes fica melhor de outras formas, né, e ele entende isso automaticamente, que alguma conexão que está passando em cima não está ligado, isso é legal também. Adicionar fontes e sensores, ou seja, o objetivo é simular e analisar. Então, tem que ter os sensores, né? Conectar os blocos de sinais Simulink e modelagem física. Então, quando eu estou trabalhando no Simscape, eu preciso converter isso para utilizar algum bloco específico do Simulink. Um exemplo é o Scope. Né? Então, utilizando toda a parte de elétrica, eu quero visualizar aquilo, ou com Data Inspector, ou com o Scope. Eu tenho que utilizar esse bloco, né, que é o Physical Signal, para Simulink, e vice-versa, né, quando eu estou com o ambiente Simulink e quero utilizar ou conectá-lo com a minha modelagem física. Verificar o solver, né, tem gente que faz tudo certinho e fala, Fernanda, o que está de errado aqui? Eu coloquei tudo certinho, parametrizei, às vezes o solver não está correto. Né, então, nós temos o solver aqui tradicional, convencional do MATLAB e o do sistema de potência, tá? Você usa alguns tipos de solvers, tá? Discreto, Phasor e tem mais um que não veio em mente. Executar o modelo, né? Você pode tanto parar, pausar, dar stop, né? E visualizar os resultados, né? Mais uma vez, a Matrix está investindo muito nessa parte de visualização, que é muito convencional a utilização do Scope, mas agora nós temos o Data Inspector, onde você consegue comparar sinais de diversas simulações que você realizou. Bem interessante, você pode sobrepor um sinal no outro. Tá? Mais uma dica, né? O que são solvers? Qual que é o papel do solver? Né? Então, solvers, eles são solucionadores do MATLAB Simulink. Como que a sua máquina vai entender, né? Como que sua máquina vai entender, seu hardware vai entender que aquilo é um resistor, que aquilo é um circuito RLC. Né? Então, toda essa parte matemática para sua máquina entender e executar aquilo, né, depende dos solvers. Então, tudo começou com um matemático alemão, né, o Kunji Filberg, acho que eu falei certo. Então, esse é baseado nesse método, né, que ele desenvolveu, é um algoritmo de análise numérica para solução numérica de equações diferenciais ordinárias, né? Então, nós temos, para quem utiliza o MATLAB Simulink, pode observar no cantinho, aqui vocês observam o WOD 23, o WOD 45, né, que são os mais utilizados aí, mas o que quer dizer cada um deles? São estágios, né, ordens, né, das suas equações diferenciais, que determinam a precisão da simulação. Então, tem gente que faz tudo certinho e chega no final, tá uma constante, assim, você vai girar o gráfico de tensão, de corrente, tá uma constante, você fala, de onde vem isso? Às vezes o solver não é o correto, não é adequado para aquele tipo de simulação, tá? Não tem receitinha, o que ser mais adequado para quê, né? É testando mesmo, é simulando. Então, aqui um exemplo dos conversores, né, que converte sinal da rede física
da modelagem física para Simulink e vice-versa, tá? E os meus solvers, os solucionadores. Então, aqui, já comecei o videozinho, né? Aqui está na versão 19B, agora estamos na 20B. A gente vai abrir o Simulink. Podemos chamar tanto via código no ambiente MATLAB, quanto no botão Simulink. É legal ressaltar que existem muitos exemplos prontos no MATLAB, então, às vezes pode acontecer de você estar pesquisando ou vendo algo para incluir no seu projeto que já tem alguma coisa pronta, então você pega aquilo pronto e parametriza. Tá? Isso é totalmente aceitável, aí, ainda mais com o tempo, né? Dá tempo de você pensar melhor e de simular melhor com mais cenários, com mais opções. Então, você tem várias características aí do ambiente Simscape. Né? Se você clicar na parte de genérico, ele já vai atribuir os principais blocos, ou os blocos essenciais, automaticamente, sem você precisar buscá-los. Mexer um pouquinho mais para frente. Abriu. Essa parte boa de gravar o videozinho, né? A gente pode acelerar quando a simulação tá um pouco lenta. Então, ele vem com os bloquinhos essenciais, como eu tinha mencionado no slide anterior. Então, eu tenho o meu conversor de sinal, o meu solver, os meus 2 tipos de conversores de sinais, né? Tanto para Simulink, para modelagem física para sinais, e o meu scope. Então, aqui você também tem toda a relação, né, dos meus blocos. Então, se você ainda está pensando ou não sabe qual bloco utilizar, ou dá um Ctrl F, se você pensa em procurar um bloco específico, mas também tem a lista completa de todos os blocos. Aqui nós vamos começar do zero, abrir o Simulink. Então, aqui está em branco. E vamos iniciar aí com a primeira demonstração com uma fonte de tensão CA trifásica, conduzida por uma carga trifásica resistiva. Clicando com o botão direito, eu escrevo a palavra, e ele me dá 2 opções, de blocos ou de ações, né? Antigamente era só blocos, agora ele também dá ações, abrir uma nova página, você também consegue puxar pelo comando em branco. Então, tem o meu solver. Vou puxar. Ele abriu aqui, ó. Então, você consegue configurá-lo, tá? Qual o método de solução que você quer. Nós temos Euler, trapezoidal. Para esse solver do Simulink, eu escolhi trapezoidal. Euler, perdão. Vou pegar a minha fonte de tensão. Vou colocar o meu sensor de tensão trifásico. Estou acelerando aqui um pouquinho, para dar tempo para vocês verem toda a visualização. O meu circuito RLC, tá? Aqui, que nesse caso é só R. E todos com o valor de 1 para visualização, justamente da minha carga trifásica resistiva. A minha referência elétrica para trifásico. O meu sensor de corrente, tem que ser com o circuito aberto. Para quem é de elétrica aí, ó. Quem nunca queimou, quase queimou aí um circuito tentando medir errado a corrente. A parte boa de simular é essa, né? Não corre esse perigo. Tá aqui o meu circuito RC, ele só tá resistivo, tá? A minha fonte já vem... ele vem com todas as descrições, tá? Do bloco, de onde vem, por que a matemática. Deixa eu acelerar aqui. Coloquei o meu conversor de sinal, tá? O meu scope. E os meus 2 sinais, eu quero ver a corrente e a tensão do meu sistema, tá? Tá simulando. E nós vamos abrir o scope. E vocês vão ver que tem algo de errado.
Tcharam! Meu escopo saiu totalmente louco. Né? Por quê? Eu não ajustei o meu solver. Tá? Aquele solver do sistema específico, mas o solver que minha máquina enxerga não está configurada. Está no modo automático, esse modo automático não atendeu a minha simulação. Tá? Então, eu vou diminuir aqui o stop time. O ponto 1 e mudei para odd 23T. Vocês podem observar aqui que já alterou. Vamos executar novamente. O meu escopo saiu bonitinho com a minha carga trifásica. Então, vocês podem observar, né, por ser uma estrutura resistiva, né, a tensão e a corrente permanecem em fase uma com a outra, tá? Como é de 1 ohm também, né, a magnitude de tensão da fase é igual à magnitude da corrente de fase. Tá? Vamos para o próximo, para reativa. Então, aqui a gente já tem o meu sistema pronto, né? O que eu vou alterar? Eu vou alterar o meu circuito, minha carga aqui, de R para RL. Tá? Vocês podem ver que é bem simples, né? Então, justamente ser parametrizável, eu consigo ganhar tempo com as visualizações, com as simulações, tá? Coloquei 2 mH, tá? Você tem todas as opções de unidades, então, você quer colocar micro, milli, só colocar o valor inteiro, né? E vamos simular. Opa, agora sim. Então, aqui vocês podem observar, deu até um pause, né? Que as características elétricas da carga trifásica não são mais puramente resistivas, né? Como a carga tem a característica indutiva, a corrente que flui em cada fase está atrasada em relação à tensão. Tá bem? E outra opção aqui que eu aponto é o Data Inspector. Então, além do scope, você tem uma maior opção, né, de explorar os sinais. Tá? Você consegue sobrepor as simulações anteriores em cima das atuais. Tem todos os parâmetros do sinal específico. Tá? Aqui de corrente de tensão. E ele já vem com o nome tudo bonitinho, porque eu mencionei no a comparação dos sinais. E a última, para a gente não dar tempo, esse circuito, ele representa um sistema de energia equivalente, tá? Alimentando uma linha de transmissão de 300 km. E essa linha é compensada por um indutor, tá? Que de derivação em sua extremidade na receptora. Tá? Então, o juntor permite energizar e desenergizar a linha, né? Para simplificar, a gente utilizou o solver continuous aqui, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. O objetivo é justamente simular, mudar a frequência, as tensões aqui e ver como o meu circuito se comporta, tá? Então, aqui eu tenho todo o meu sistema. Você observa que ele é de elétrica, mas está tudo em preto, não está azul, porque eu estou trabalhando com sistemas de potência. Tá? Então, aqui o meu solver, eu tenho algumas opções de simulação, você pode escolher as características de ferramentas, tá? Discreto, fazer continuous. Aqui o meu bloco, né, da minha seção pi, então aqui eu coloco a linha em quilômetros, números de seções pi, a parte da minha carga, todas as características de indução, indutivas, capacitivas, eu consigo visualizar rapidamente. Tá? Então, esse é o meu sinal. Eu coloquei no meu stop time inf, de infinito, para eu ficar visualizando isso simultaneamente com a minha mudança de parâmetro. E aqui eu consigo alterar a frequência, a fase e visualizar toda essa mudança de sinal, tá? De sinais. Esse circuito é RLC. Bom, pessoal, é isso. Então, grandes empresas que utilizaram a MATLAB Simulink, né, como a A2A,
Um dos desafios dela foi gerenciar e mitigar risco entre mercados de grandes empresas para serviços públicos. Uma das soluções foi utilizar MATLAB, Database Box, Fination Box, para processar esses dados e desenvolver modelos de risco, tá? Preço, implantar painel interativo para analistas, lembra aquela coisa de gerar aplicações prontas para pessoas utilizarem, apertarem, interagir com a interface, tá? Tudo isso foi possível na A2A. Resultado, cálculos de 1 hora concluídos em 30 segundos, tempo de desenvolvimento reduzido pela metade e desenvolvimento de modelo de preços acelerados, tá? Outro exemplo foi da Alstom Grid, que desenvolveu o sistema HVDC, tá, com Model-Based Design. O desafio foi acelerar o desenvolvimento do sistema de controle. A solução, eles utilizaram geração de código, MATLAB e Simulink, e obtiveram melhorias no processo, uma rápida integração e proteção implementada em 1 semana. Então, foi tudo que atendeu os desafios. O último caso de sucesso foi o desempenho da usina eólica na Hidro-Quebec, né? O objetivo foi planejar a integração de novos parques eólicos, né, e que essa operação fosse segura e confiável. Uma das soluções foi utilizar o Senscape Electron e a parte de geração de código do MATLAB, e eles obtiveram velocidade na simulação, as necessidades dos equipamentos previstas com precisão e as simulações mais dinâmicas, tá? Se vocês também quiserem mais detalhes sobre esses casos de sucesso, por favor, eu posso encaminhar. Desculpa pelo tempo, professor Rodolfo, professor Márcio. Vocês possuem dúvidas? Ok. Por favor, se vocês tiverem dúvida, nos encaminhem. Oi, estamos aqui. Parabéns, tá? Pela apresentação. Excelente. Eu, como sou da área, deixa eu pegar no computador, minha formação é engenharia elétrica também, e aí, na minha graduação, trabalhei muito, né, com Simulink, né? Trabalhei bastante. No meu mestrado também, trabalhei bastante com Simulink, e é uma ferramenta muito importante, né, nos estudos dos sistemas elétricos, né, e É verdade. como você falou, né, ninguém vai chegar e montar um parque eólico porque acha que tem muito vento e ali vai funcionar, né, para tudo isso. Né, e aí tem as ferramentas, né, que utilizamos, né, aí na análise se realmente vai ser viável, né, aquele projeto, né, então é bastante importante. E aí, tem algumas perguntas aqui. Ok. Uma pergunta aqui do Alan, que foi uma pergunta do chat. O pessoal vai botar na tela aqui. Com o sistema de modelagem em blocos, é possível prever todas as perdas na linha de transmissão ou necessita de alguma análise extra? Aí, no caso, ele está relacionado ao efeito corona, né, perdas peculiares. Sim, uma das maneiras é literalmente simular, né, e gerar faltas, né, aumentar essas perdas. Os blocos, que eu passei rápido, mas espero que vocês tenham compreendido. Tem alguns blocos que você consegue considerar as perdas, tá? Você pode apontar as perdas. Eu quero colocar para ver como é que fica o meu sistema como um todo ou olhar o impacto final. Mas é possível, sim, considerar as perdas, que é super importante, porque na realidade acontece, né? Mas você consegue sim, tá? Dentro do bloco, além dos parâmetros convencionais, as características do componente, você consegue colocar capacitância parasita, enfim, considerar vários tipos de perdas aí que atrapalham o sistema. Certo, Fernanda. Tem outra pergunta? Professor Rodolfo, quer fazer a outra pergunta? Professor Márcio, pode fazer. A minha internet está muito instável, vai que ela trave aí. Pronto, então tá certo, professor.
vou fazer. Aí tem aqui outra pergunta. Quais são os requisitos básicos para iniciar na área de estudos de sistemas elétricos utilizando o software MATLAB Simulink? Bom, nós recomendamos sempre que seja realizado o treinamento de MATLAB Fundamentals. MATLAB Fundamentals dá justamente esse caminho de como é que funciona as matrizes, as sintaxes no ambiente MATLAB, como é que funciona no ambiente Simulink. Nós temos o Simulink também, Fundamentals, né, que nós chamamos, e tem muita coisa de graça, tá? Nós temos o MATLAB On-Ramp, Simulink On-Ramp, tudo isso são fundamentos das ferramentas base, né, como o MATLAB e o Simulink. E a modelagem física, se você quer começar com sistemas elétricos, get started com passo a passo, eu quero montar um bloco, igual esses da demonstração, eu quero parametrizar, eu quero já ter alguma coisa pronta para visualizar e pegar toda a familiarização, né, se familiarizar no ambiente. Eu recomendo esses 3 cursos, tá? O MATLAB, o Simulink, e tem outros, tá? Tem da parte de Stage Flow, Deep Learning, Machine Learning, processamento de imagens, são todos cursos novos e gratuitos. Tá? Certo. E além do mais, né, o que eu falo para os alunos também, você precisa ter um bom embasamento teórico, né, um embasamento técnico para entender os resultados, né? Porque, eu quero simular um motor, mas você precisa entender as equações, né? Pegar o papelzinho, montar as equações, fazer alguns cálculos, depois simular, ver se os resultados estão batendo. Exatamente, ótima observação, professor. Não é simplesmente pegar um bloco e sair parametrizando e visualizando. Não, é super importante ter essa base aí matemática e de engenharia elétrica. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar num laboratório, quando eu era estudante, né, o professor ele me deu vários circuitos, né, e disse, faça aí, calcule, eu fui calculando, pronto, simule, aí ficava vendo os resultados. Aí eu disse, eita, deu diferente, onde é que tem que mudar e tal. Então, além de fazer os cursos, você tem que praticar, né? Praticar bastante. É verdade. Né? E fora essa correlação da parte matemática com a parte gráfica, né? Exatamente. Saber analisar o que o MATLAB está mostrando para a gente, né? Não é somente fazer. Aí tem mais outra pergunta aqui, que é a seguinte, como aplicar no Simulink as dinâmicas de um aerogerador? Certo. Existem ferramentas específicas também para trabalhar especificamente com aerogerador, tá? Como a parte de vento, enfim, tudo que envolve controle de aerogerador. Existem ferramentas específicas que envolvem sistema de controle, mas também como o Aerospace Toolbox, Aerospace Block 7. O Simscape Electrical também permite muitas aplicações e trabalhar toda essa dinâmica, né, de sistemas de aerogeradores. Certo. Tem, se eu estiver errado, me corrija, tá? Mas tem alguns blocos, né? Alguns blocos lá no Simulink, né? Que a gente pode colocar, né? Máquinas que já tenham como se fosse montado já, né? Sim. Tem alguns exemplos até prontos mesmo. Tem alguns exemplos já prontos também. Isso. Ótimo. Então, você pode aplicar sim com o Simulink, com o Simscape, que vai ter lá na documentação. Deixa eu ver a próxima. A próxima é a seguinte. Para realizar a modelagem no Simulink, é necessário dominar alguma linguagem de programação? Aí é que tá. Não. Porque a gente já viu até mesmo professores, né, clientes falam, Fernanda, eu não gosto de programar, eu não sei programar, eu tenho bloqueio com programação, né? Eu não venho falar com matriz, essas coisas que eu não gosto, mas eu tenho muito conhecimento, né, muita experiência com a parte elétrica, eu consigo dar um passo inicial aí para trabalhar com o domínio, né, de elétrica, num ambiente de programação como MATLAB, consegue, como Simulink, consegue. Tá? Uma das grandes saídas é trabalhar com as equações dinâmicas, né, com sistemas dinâmicos no Simulink e nos Simscapes, Simscape Fluids, Hydraulics, Electronics, Mecânicos. Consegue sim. Certo, ótimo. E aqui para fechar, a última pergunta,
É possível realizar no MATLAB Simulink um estudo de previsão de geração para parques eólicos e solares? Acho que você já comentou sobre isso. Sim, pode sim. Tanto os estudos de viabilidade, né, de implementação, de instalação, como dos sistemas. Então, do meu gerador, do meu aerogerador eólico, dos painéis solares. E é legal ressaltar também, eu falei muito do Simscape Electrical, né? Mas se você possui um modelo desenvolvido em SolidWorks, por exemplo, você consegue importá-lo diretamente para um Simscape Multibody. Você consegue ver a relação desses corpos entre si. Você pode colocar um painel solar com rosca, né, infinita, né, como se fosse um girassol que capte energia conforme a intensidade solar, enfim. Tem muitas opções de estudos voltados à energia renovável, tá? É super possível. E também tem algumas ferramentas que fazem a parte de previsão, né? Você capta os dados, né, do anemômetro. Exatamente. Você pode importar, né, para o MATLAB, e aí ele vai fazer toda aquela parte de previsão também, né? Exatamente, que é super importante, né? Vai se encaixar com a parte do sistema de controle, como o seu aerogerador vai se comportar com aquela intensidade, com aquela velocidade de vento. É que é difícil prever vento, né? Verdade. Mas realmente é importante. Hoje é um dos grandes desafios, né, da energia eólica, é a parte de previsão, né? Porque a previsão hoje, ela envolve tanto a parte de investimento, quanto também a parte de operação do sistema, né? Porque o operador do sistema, ele quer saber daqui a 1 hora como é que vai estar a minha geração eólica, a minha geração solar. Né? E exato, ele pode render bem, mas vai queimar todo o meu sistema, né? Ele vai render bem 1 hora, depois vai queimar tudo, estourar tudo. Obviamente não é isso que nós queremos. E até também com essa... Ontem a gente falou sobre a transição energética, né? Que está dando um foco maior nessa parte de energias renováveis, e aí para o operador do sistema, energia eólica e solar são energias que eles não sabem como vão se comportar daqui a um tempo para frente. Né? Quando eu falo 1 hora para frente, 2 horas, diferente da térmica, né? A térmica está despachando lá, tem combustível, ele sabe que pode contar. E aí é utilizado bastante hoje. Hoje é um dos grandes desafios da energia eólica, é os estudos de previsão, né? Diminuir esse... E comprovar, né, esses dados, né? Exatamente. As empresas têm que garantir que aquilo vai gerar uma boa energia por um bom tempo, com um sistema operável, né? Segurança. E também eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava na indústria, de participar de uma apresentação da WEG, né, onde ele apresentou uma modelagem de um inversor, né, falando as melhorias que poderiam ter, e tudo foi num Simulink. Né, o engenheiro lá, ele mostrou tudo no Simulink. Então, eu sempre falo que o engenheiro, né, o engenheiro eletricista, ele não consegue viver hoje, né, sem o MATLAB Simulink. Né? Posso falar todos de engenharia, porque tudo que a gente necessita fazer, a gente precisa fazer uma simulação, como você bem falou, né? Eu não vou testar um sistema, gastar dinheiro comprando máquina, um bocado de coisa, para testar e pode danificar, e o investimento vai por água abaixo. Para baixo. Certo? É verdade. Mas tá bom. Muito obrigado, tá, pela palestra, foi maravilhosa, muito bom. Tá de parabéns. Acho que os nossos alunos estavam precisando, né, desse bate-papo, né, de observar que é a realidade, porque tem alunos que falam, é só simulação, acaba não dando tanta importância, mas aí a parte mais importante é a gente simular, né? A gente precisa fazer a simulação. Né? E outra, ajuda até a entender a teoria, inicial. Né? Exatamente, né? Você consegue entender, como é, porque a corrente é alternada, você bota lá uma fonte, corrente alternada, vê a senoide, vê a corrente contínua, vê as defasagens, né, que eles aprendem na disciplina de circuito, carregamento, descarregamento, capacitor, indutor, né, tudo isso consegue ver. Tá? Então, excelente. Análise transitória, né? Exatamente. Parabéns Obrigada, pelo desenvolvimento aqui da nossa palestra. Rodolfo, quer dar uma palavrinha, fazer as considerações finais? Será que vai dar?
Sim, sim. Eu quero agradecer também, né, a professora Fernanda Felipe, engenheira, não somente pelas contribuições brilhantes, mas por ser uma inspiração, né, para todas as mulheres, porque eu dou aula aí no curso de Engenharia Elétrica, eu vejo que o número de mulheres ainda é muito pequeno, quando comparado ao número de homens. E aí, esse discurso da professora, né, o conhecimento dela, como também inspiração para outras mulheres poderem se engajar na área. Parabéns, Fernanda. Fico feliz em ouvir isso, professor. Realmente é bacana ressaltar isso, né? Só tinha eu e mais 5 amigas, o resto tudo homem. Isso na formação já. Mas é legal ouvir isso. Parabéns. Obrigada. Agradecer também à equipe técnica, tá? Ao José Newton e ao Alan também, que está aqui acompanhando, né, o nosso bate-papo também, e a toda a organização do evento. Tá bom? Quer fazer encerramento, pessoal? Professor Rodolfo? Ficou mudo o microfone. Só agradecer mesmo, né, dizer que tem sido uma satisfação enorme estar participando desse evento, né, e vamos dar continuidade aí às demais atividades, que à tarde tem mais. Tarde tem mais. Obrigada, professores. Ótimo dia. Tá bom. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.